Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro, modelo e guia, e agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade desta reencarnação, agradecer ao Mestre Jesus por tanto amparo, tanto ensinamento, e também agradecer aos nossos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, e pedir o amparo, o auxílio, para que nós possamos fazer a nossa parte, traçando metas bem definidas, planos justos, bons e úteis para nós, para o lugar em que habitamos, e que eles estejam conosco a nos mostrar o caminho das boas ações, dos bons pensamentos. Que esta semana que se inicia seja de revelações dos bons caminhos, seja de realizações, de planos, que nós possamos nos entregar ao caminho do bem e do aprendizado e ao amparo da espiritualidade amiga, para expedirmos que eles permaneçam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Vamos ver capítulo 10, item 21. O último item do capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então está na Instrução dos Espíritos, a última parte do capítulo 10, o item 21, que é do Espírito São Luís, em Paris, 1860. Então vamos, e o tema é o seguinte: é permitido divulgar um mal alheio? Vamos ver o que nos diz o Espírito São Luís. Aqui tem uma pergunta: haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Foi uma pergunta feita por Kardec ao Espírito São Luís. Vamos ver o que ele respondeu. Essa questão é muito delicada e é nesse ponto que a caridade precisa... Vou baixar um pouquinho o volume aqui. E é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem do que vários serem vítimas de uma enganação. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E encerrou, é bem curtinha, mas muito importante para nossa reflexão. Quando devemos agir e quando não devemos agir? Eu acho que essa é a grande questão. Primeiramente, puxando para nós, quando alguém nos faz um mal, muitas vezes não sabemos como agir. Alguém está nos difamando, inventando coisas ao nosso respeito,
não sabemos se devemos deixar quieto ou se devemos tomar as devidas providências. E aqui São Luís está dizendo, é realmente muito delicado. E aqui que deve entrar a verdadeira caridade. A caridade, como ele fala aqui, né? Se está fazendo mal, se é um mal que está fazendo somente aquela pessoa mesma, nós não devemos divulgá-lo, a não ser que seja um ato para ajudar. Por exemplo, uma pessoa está se mutilando e nós tomamos consciência disso, né? Então, se for para ajudar, nós vamos levar aquele ato a alguém que possa ajudar, tendo a certeza de que o mínimo de pessoas vai ficar sabendo. Diferente da gente sair contando para todo mundo, né? Assim, um caso de família delicado, onde alguém está sendo agredido, se for para ajudar, tomar alguma atitude em que vá auxiliar e que o mínimo de pessoas fique sabendo, está certo. Mas se for com a intenção de fazer fofoca, obviamente que não. Se for para o bem de muitas pessoas, sim, nós devemos fazer. E olha só que interessante, isso parece óbvio, mas na verdade não é. Muitas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia, é tão comum que chega a ser chocante o quanto nós nos acostumamos em ver o mal e compactuar com ele. Quantas vezes nós estamos inseridos em meios sociais, no nosso trabalho, nas famílias, nos clubes de serviço, no centro espírita, nas igrejas, nos meios de amigos, que existe uma pessoa que consegue fazer mal a muitos, envolvendo intrigas, fazendo fofocas, levantando mentiras. E nós não fazemos nada, porque diz, não vou ser eu que vou fazer. Então, um político que nós sabemos que não tem boa conduta, ninguém fala. Como muitas das vezes, né, nós acabamos sendo hipócritas, deixando pessoas más agirem ao seu bel prazer porque não queremos nos envolver. Não deixa, é melhor que aquela pessoa seja injustiçada do que eu vá fazer algo. Deixa. E muitos espíritas ainda fazem pior. Não, se está sofrendo é porque tem que pagar. Se aquela pessoa está sofrendo uma injustiça da outra, que está fazendo mentiras, às vezes roubando, subtraindo valores, né? É porque aquele lá tem que pagar. Isso existe sim, mas já vimos aqui, aprendemos no Evangelho que nós sempre temos que fazer o máximo para que o mal não aconteça. Se todo o máximo foi feito para que o mal não aconteça, ainda assim acontecer, aí sim. Mas nós ficarmos sentados olhando pessoas mas fazendo coisas erradas e não fazermos nada, então sim, nós estamos compactuando. E não é divulgar o mal alheio, é sim, e isso a gente faz muito bem, porque a gente vê a situação e sai contando, fazendo fofoca para todo mundo, né? Mas agir com justiça, muito poucos de nós têm essa coragem e essa verdade no seu coração. Então é um tema bem delicado, porque nós ainda não queremos pensar com profundidade sobre o assunto. A verdade é essa, nós já temos essa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo do que não é justo, mas muitas das vezes a gente não quer fazer o que é certo. Então é um tema para a gente pensar, é um tema tão comum, tão presente no nosso dia a dia, que deve começar a ser melhor observado por nós que estamos buscando o nosso amadurecimento espiritual.
Obrigada, São Luís. São Luís, um espírito que tanto nos ensina. Vamos a uma pergunta no Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aqui. Tinha uma marcação. Vamos abrir novamente. Influência do corpo físico. Pergunta 367. Ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? Essa foi a pergunta. Vamos ver a resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é só o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possui antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. Então, o que Kardec quis perguntar? Ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? Está partindo de um princípio assim: quando o espírito adentra um corpo físico, seria como se o espírito se moldando ao corpo? E a pergunta e a resposta dos espíritos é o oposto. Ele está dizendo que o corpo, que a matéria é o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Usando essa mesma analogia, é como se a gente pegasse uma roupa de um formato totalmente estranho, por exemplo, uma roupa que fosse redonda, é um exemplo, uma roupa totalmente redonda, o nosso corpo entrasse dentro da roupa e ficasse redondo. Não é assim que funciona com o espírito e o corpo físico, justamente o contrário. Existe um envoltório e a matéria obedece ao envoltório e não o contrário. Esses conceitos que envolvem matéria, perispírito e espírito são realmente delicados, mas com o tempo nós vamos entendendo com pequenas doses. Portanto, a matéria vai se formar a partir do envoltório e não o contrário, não é o espírito que vai se moldar conforme o corpo físico. Muito bem. Então diz aqui, unindo-se ao corpo físico, o espírito vai conservar os seus atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, atributos de natureza espiritual. Nós iremos entender com o tempo essas nuances. Vamos encerrar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez e agradecer a oportunidade da vida, desta existência, e pedir à espiritualidade amiga que permaneça conosco, hoje na nossa jornada e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.